Que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada agora sobre as nossas vidas. Que o amor do Senhor te alcance agora. Você possa sentir a doce e maravilhosa e fundamental presença do Senhor. A presença do Senhor. Você não está só. Ele está presente. O Senhor Jesus, quando partiu, ele disse: não vos deixarei órfãos, deixarei o Espírito Consolador, o Espírito que nos dá consciência que Deus está sempre conosco. Amém. O Senhor me levou a duas passagens bíblicas. Primeiro, nós encontramos no Novo Testamento, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 18. Ele vai falar do 1 ao 8, os versículos. Ele vai falar, no capítulo 18, sobre, ele vai fazer uma parábola, a parábola do juiz iníquo. Ele vai falar sobre isso. E você vai entender o que Deus está convocando você para fazer. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar. Orar sempre e nunca desanimar. Orai sem cessar. Não desanime. Você está orando. Há algum tempo que você vem orando por alguma coisa. Talvez há um longo tempo você vem orando por alguma coisa. E você sabe, o Senhor já confirmou no seu coração que isso é uma coisa muito boa, muito importante para você e para o seu próximo. Mas você diz, mas por que não acontece? Eu já orei tanto. Eu acho que não adianta mais orar, pois nesta manhã o Senhor está falando para você que está pensando em desistir de orar por esta causa. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender. Mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, ela não parava de pedir àquele juiz, que não temia a Deus, que não respeitava ninguém. Ele disse: porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Ele se incomodou muito, porque ela não parava de pedir. Ela sabia que ela deveria pedir. Ela não desistiu de pedir, não desanimou. E ele era um juiz mau. Então o Senhor disse, aí Jesus terminou de dizer a parábola, agora ele vai falar com você nesta manhã. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los?
Ele está dizendo justamente para você que está achando que o Senhor está se demorando demais. Ora, quanto tempo? Quanto tempo já faz que eu venho orando por isto? Então ele está dizendo para você que está pensando assim. Ele disse: se aquele juiz que era mau diante de Deus, que não temia a Deus, que não respeitava ninguém, ele terminou fazendo porque a insistência daquela viúva, quanto mais Deus, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Jesus falou isso. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Insista, continue orando. A gente não deve insistir numa oração em que o Espírito Santo já avisou. E isso aí não é bom. Lá na frente, o que vai acontecer? Isso vai ser um problema futuro para você, ou então isso vai ser um problema futuro para alguém, ou o seu próximo. Se vai fazer o mal a alguém, não peça a Deus para fazer o mal a alguém. Porque Deus não vai fazer o mal a alguém. Mas aquilo que você pedir, que você sabe que não vai fazer mal a ninguém, que Deus já te revelou que isso vai ser até bom para você. Ele não tira de você o desejo, mas você cansou de orar, você ainda deseja aquilo, mas você cansou de orar, porque você está achando que o Senhor está demorando. Tá, não. No momento que acontecer, você vai dizer, graças a Deus que foi agora, não foi antes. O tempo do Senhor é perfeito. Ele sabe o que está fazendo. Ele trabalha por você. Ele ouve a sua oração. E aqui Jesus mostrou isso. Ele disse, ora, se um juiz que era mau, que não temia a Deus, ele terminou atendendo a viúva, julgando a causa dela, porque ela já estava importunando ele. Quanto mais o Pai que está no céu, que nos ama e quer o melhor para você e para mim. É claro que Ele está trabalhando, é claro que Ele vai fazer, mas é no tempo certo. Não desista, o Senhor está falando hoje, para mostrar que devemos orar sempre e nunca desanimar. Tem na palavra de Deus. Aí, olha o que Jesus conclui. Meu Deus. Contudo, ele diz que o Senhor vem fazer a justiça. Ele vai atender o seu clamor. Ele vai atender a sua oração. Não desanime, não pare de orar por esta causa. Ânimo, volte a orar por esta causa. Esta causa que você sabe que o Senhor quer para você. Porque Ele já colocou antes o desejo no seu coração. Já confirmou através da sua palavra, já usou o profeta para falar para você. Ânimo, porque o Senhor não desistiu de te abençoar, de atender ao seu clamor. Ora, é claro que Ele vai atender o seu pedido. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Como que você pode orar se você não tem fé? Olha que coisa interessante. Contudo, o Senhor mostra que isso é um impedimento de acontecer aquilo que Deus quer para você. Que colocou o desejo no seu coração e você orou por isto.
E você anseia por isto, mesmo sem acreditar mais. Mas você anseia por isto. Anseia, você não desistiu disso. Pois a palavra de hoje é: não desanime, continue orando. Mas o Senhor diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Olhe, é muita distração no mundo para você não ter tempo de ler a palavra de Deus, o suficiente para você não perder a sua fé. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. O que é que Deus diz? Que você ore e não desanime. A palavra de Deus diz isso. E o Senhor alerta: será que ainda vai haver fé sobre a terra quando eu vier? Porque ele sabia que o homem ia esfriar espiritualmente. Que o homem ia esquecer de Deus. Ele sabia que o adversário de nossas almas iria colocar muitas distrações e insatisfações e setas. Às vezes, do nada, até alguém que você ama chega com uma frase que vai lá no seu coração e fere você. Não é essa pessoa que você ama que está falando isso para você. É o adversário que quer dizer: você fracassou, você perdeu a sua fé e parou de orar por isso. Pois você continua sem aquilo que você pensava que Deus ia fazer por você. Aí aponta. E agora? Quanto tempo faz? Está esperando o quê? Vai ou não vai desistir? São as setas que até pessoas que nós amamos lançam frases que jogam na nossa cara pra você nem conseguiu aquilo. Porque não tem a visão espiritual. Porque não tem a visão espiritual. E se você não tiver a visão espiritual, não se firmar na palavra de Deus e adorá-lo, agradecendo pelo que você ainda não viu, mas que no plano espiritual já está acontecendo, se você não estiver firmada, aí você fica desanimada. Mas hoje o Senhor está convocando você para voltar a orar pela causa que você deixou de orar. Ou que você está orando por orar, porque você já... Ânimo. O Senhor do impossível é o autor de nossas vidas. Nós somos fruto do milagre. O que era impossível, do nada, existia um ser humano com espírito, com um corpo perfeito, com olhos para enxergar, com boca para falar, com ouvidos para ouvir, com espírito para receber a palavra de Deus. É esse que está convocando você hoje para dizer: volte a orar, volte a sonhar, porque o Senhor realiza sonhos. Amém? Agora eu vou ler no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao 24. O acesso à presença de Deus. O acesso à presença de Deus. Portanto,
Sim, capítulo 10, né, do versículo 19 ao 24. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, agora nós podemos. Nós não podíamos entrar no santuário, no tabernáculo. Nós não podíamos ousar entrar na presença do Senhor. Quem entrava era o sacerdote. Antes do sacrifício da cruz, quem entrava na presença ali, no lugar santo, no santuário, era o sacerdote. E ele ia com algo amarrado no tornozelo dele, com um sininho para fazer um barulhinho. Porque se ele chegasse naquela presença com algum pecado, ele morria. Então, quando eles percebiam que o sininho parava de fazer o barulhinho, aí eles puxavam a corda até pegar aquele corpo do sacerdote e sepultar. Não era de qualquer forma que se entrava na presença do Senhor. E não é de qualquer forma que nós entramos. Hoje, nós entramos através do sangue de Jesus. Porque quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, sacrificado, pagou o preço dos nossos pecados, ele nos reconciliou com o Pai, nos deu direito de termos acesso ao Pai. Acesso ao Pai. No momento em que o Senhor Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, a terra ficou em trevas. Ainda era dia, mas escureceu. E o véu do tabernáculo, do lugar onde o sacerdote ia para ter acesso ao Pai, era tudo fechado ali. O véu foi rasgado de cima para baixo. Houve o terremoto. E aí o véu foi rasgado. Aquilo que nos separava do Pai, quando eles chegaram no tabernáculo, estava rasgado o véu. Pelo sacrifício da cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro Santo, o Cordeiro Santo de Deus, pelo sangue do Filho do Deus Pai. Aquilo que nos separava do Pai foi rasgado. Agora sim, nós temos acesso ao Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas para isso temos que ter consciência que precisamos ser purificados, lavados pelo sangue de Jesus. Devemos renunciar ao pecado para que possamos ter acesso ao Pai através do sangue de Jesus, do sacrifício vivo. Entendeu? Por isso agora eu vou ler. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, Jesus está vivo. Sabia que Jesus está ouvindo o que eu estou falando agora? Ele está vivo. Vivo. Jesus, quando ressuscitou, ainda passou 40 dias aqui na terra, falando, instruindo os seus discípulos, ensinando. Ali os dois que iam para Emaús estão tristes. Ele vai, alcança eles ali no caminho e fala com eles, e revela a verdade, e explica, eu estou vivo. Como que ele explica? Só no partir do pão. Eles entenderam que era Jesus, e Jesus estava conversando com eles. Jesus mostrou que não era um fantasma. Ele comia. Ele comia. Ele comeu peixe com os discípulos, com os apóstolos, com aqueles que estavam
Pedro desistiu do ministério. Quando ele viu que Jesus morreu, ele pensou, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí vou pescar, vou voltar a ser pescador de peixes, que ele se tornou pescador de homens. Durante 3 anos, o ministério dele, com Jesus, pescando vidas para a vida eterna, pescando homens que estavam caminhando para a morte eterna e conduzindo esse povo para a vida eterna. Mas aí, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Pedro não entendeu nada. Pedro foi pescar peixes. E o pior, ele transmitiu este desânimo aos amigos, aos companheiros ali. Eles disseram, nós também vamos pescar. E foram pescar. Passaram a noite pescando. E não conseguiram nenhum peixe. E o Senhor Jesus foi ter com eles na beira das águas ali, daquele rio. E ele diz, filhos, tem algo aí para comer? E eles disseram, não pescamos nada, não temos nada. E aí Jesus diz, lance a rede. Ou seja, aquilo que você tinha parado de fazer, volte a fazer. Volte a sonhar. Idealize, organize. Prepare tudo para receber a graça de Deus. Prepare tudo para receber aquilo que você vem orando. Organize tudo. Confiante que no plano espiritual já está acontecendo. Mesmo que você não esteja vendo, está tudo tão calmo, a calmaria. Parece que não está acontecendo nada. Como que eu vou conseguir isso agora? Creia, tão somente não pare de orar e não desanime. Então, quando Jesus diz, lance a rede, que eles lançam a rede, havia tantos peixes que quase se partia a rede, de tantos peixes. E aí eles trazem aqueles peixes com dificuldade até a margem. E quando chegam, Jesus, o Filho do Deus vivo, o nosso Salvador, já tinha preparado um peixe, já tinha ali um peixe. E ele diz, tragam mais peixes. Tinha mais homens, tragam mais peixes. É em abundância que Deus dá. E ali ele pergunta a Pedro, por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, ou seja, para de pescar peixes e vem pescar vidas. Vem salvar. Vem, o ministério que eu coloquei você há 3 anos, por que você agora parou? Foi ser pescador de peixes apenas? Por que você abandonou o seu ministério? Por que você deixou de lado aquilo? Porque estava difícil? Ai, eu não estou vendo nada. Ora, Pedro disse, como é que eu vou fazer se Jesus não está mais aqui conosco? Aí Jesus chegou e mostrou que estava com eles. Que ia partir, mas deixaria o seu espírito sobre a terra. A graça vem dele. Nós não estamos órfãos aqui. Não estamos sozinhos. Ele está intercedendo por nós ao Pai todo o tempo todo. Por isso que nós estamos aqui. Amém. Ele diz, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, na presença do Senhor, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. A carne de Jesus é que é o véu. E a carne foi sacrificada pelos nossos pecados.
Aquilo que nos afastava de Deus, que nos separava de Deus, foi rasgado. A carne dele foi rasgada por nós. Jesus, ele recebeu uma coroa de espinhos que veio rasgando a sua cabeça. Cortes profundos. Suas mãos foram transpassadas, coladas na cruz. Seus pés também. O seu lado foi transpassado por mim e por você. E por causa disso, nós temos acesso ao Pai. Por causa deste sacrifício, que está vivo. E veja bem, ele continua. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, aproximemo-nos com um coração sincero diante do Senhor. Sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Nós devemos ter o nosso coração purificado da má consciência. Sabemos muito bem o que é pecado. Sabemos. O Espírito Santo de Deus nos revela. Revela ao nosso espírito. Não adianta o mundo dizer que pecado não é pecado, que você sabe que é pecado. Eu sei. Eu sei. O Espírito Santo de Deus, ó, blim, blim, blim. Passou daqui é pecado. Se ultrapassar, se olhar de novo, se fizer aquilo, é pecado. E vai te afastar de Deus. E vai te levar para a morte eterna. Essa consciência, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. A água que vem da fonte do trono de Deus. Essa água é o Espírito. É esse Espírito Santo de Deus que nos lava, que nos purifica. É porque essa água nos dá consciência do sacrifício da cruz por nós. Ela vem lavando, purificando, tirando a insatisfação que Satanás colocou. Ela vai lavando. Você fica tão satisfeito com o que você é, tão satisfeita com a decisão de Deus de ter feito você existir exatamente como você é. O Senhor não se engana em nada. Em nada o Senhor não se engana. Eu vou mudar a cor do meu cabelo porque o Senhor se enganou. Vou pintar de louro porque o Senhor se enganou e me fez com cabelo preto. Eu é que estou insatisfeita com o meu cabelo preto, mas Ele sabe o que Ele fez. Eu sou dele, tudo é dele. Eu estou insatisfeita com o meu sexo. Eu acho que o Senhor se enganou. Não, eu queria ter nascido homem, Deus me livre. Mas o adversário colocar isso na cabeça da pessoa. Não, eu sou uma mulher, mas o Senhor se enganou. Porque dentro de mim, eu sou um homem. Que conversa é essa? Isso é mentira de Satanás. Ele colocou essa insatisfação na sua cabeça, esse pensamento contrário. O Senhor, quando fez você mulher, Ele sabia o que estava fazendo. Ele não se enganou, não. Quem está tentando enganar você é Satanás. Mas você é mulher. Se você tiver alguma dúvida, faça um exame de sangue.
Se você tiver alguma dificuldade, se não tem sua visão, que você não possa nem ver, nem ter o tato, porque a pessoa pode não ter a visão, mas se você colocar a sua mão no seu corpo, você já sabe qual é o seu sexo. Se você precisa modificar, tá errado. Porque ele veio certo. Essa insatisfação não é sua, é de Satanás, querendo fazer o quê? Destruir você, trazer tristeza no seu coração, insatisfação, desejo pelo inverso que você deveria desejar, colocando caraminholas. Para isso, ele tem muitos demônios para ajudá-lo nisso, para auxiliar. E se você ouvir a voz de Satanás, você vai para a morte eterna. Se você ficar ouvindo o que ele está dizendo. Mas na hora que você chegar diante de Deus e disser, olha Jesus, eu sei que uma das gotas do sangue que o Senhor derramou na cruz foi para que eu tivesse vida eterna. E eu sei que se eu fizer diferente da tua vontade, eu vou ter uma morte eterna. Então eu estou insatisfeito. Eu não estou satisfeita. Eu estou querendo exatamente outra coisa que simplesmente é totalmente contrária de mim. Mas eu estou querendo isso. Se isso é errado, tire esse desejo de mim. Se é coisa do demônio, faça com que ele saia da minha vida. Tire essa insatisfação de mim. É batata. Você vai ser liberto. Mas é na hora. Você vai se alegrar com o que Deus fez. Você vai se alegrar com o que você é. Você é imagem e semelhança do Senhor. E Ele não se enganou quando fez você exatamente como você é. Acredita. Exatamente como você é. O Senhor não se enganou. Quando Ele nos purifica com as águas dele, aí toda aquela insatisfação vai embora. Vai embora. O adversário ainda vai tentar acusar você. Dizer, quem é você? Ora, você fazia tudo o que eu queria. Aí você diz bem assim, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. E você, o que está fazendo aqui? Saia no nome do meu Senhor Jesus. Aí ele sai. Mas sai na hora. Bem fraquinho, todo capenga. E ele diz aqui, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Olha que coisa boa. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem. Vamos obedecer a Deus. Vamos viver um novo tempo. Um tempo onde você olha para o outro com amor. Não olha julgando o outro. Não olhe para mim como uma pessoa preconceituosa. Ah, ela é preconceituosa. Não. Não faça um pré-julgamento. Eu sou apenas uma serva do Deus Altíssimo, que estou lendo a palavra de Deus, que não muda. Não há variação nessa palavra. E ela diz hoje para você, venha para a vida. Ore, não desanime. Ânimo. O nosso Senhor está vivo e Ele reina para sempre. O reino dele é eterno. Que maravilha!
Oh, aleluia! Agora Deus quer que eu leia o comentário do autor do livro de Mananciais no Deserto, do dia 7 de maio de 2020. Mas Deus me trouxe para essa palavra. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca. Na vida de intercessão, nenhuma tentação é tão comum como aquela de deixar de perseverar. É uma tentação. Na vida, na intercessão, quando você está intercedendo, orando, pedindo a Deus, ou por você, ou por alguém que precisa de suas orações, que precisa da sua intercessão, alguém que você sabe que está sofrendo, e você está ali intercedendo por ela. O mais comum, é uma tentação muito comum que ocorre, é para a gente deixar de perseverar. Você vai e ora, pede a Deus que aquilo aconteça. Aí você chega, oi fulano, oi fulana. E aí foi resolvido aquilo, eu estou orando por você. Aí a pessoa diz, não foi. Ainda continua do mesmo jeito. Aí você vai, ora, 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 clama, clama, intercede pela pessoa. Passa um tempo, você vai ali. Oi fulana, como estão as coisas? Na mesma. Aí passa um mês, aí passa 2, aí passa 1 ano, aí passam 2 anos, aí vem 3 anos, aí 4 anos, e você, Senhor, 1 década, e agora, Senhor, 2 décadas, eita, Senhor. Aí o adversário ali, você ainda ora por isso? Não entendeu ainda não? Então, esta tentação, por causa do tempo do Senhor, que é diferente do nosso tempo, o tempo do Senhor é totalmente diferente do nosso tempo. Por isso que Sara foi mãe com a idade que foi. Eu acho que ela tinha mais de 90 anos quando ela foi mãe. Ela foi visitada aos 90. 90 não tem mais regras, não tem mais os costumes das mulheres. Mas quando ela tinha regras, ela já era estéril. Tanto que ela se precipitou e colocou a sua serva. Ela quis ajudar a Deus. Ela pensou, peraí, Deus está precisando de aqui. Deus disse que o meu esposo vai ter uma descendência que não dá para numerar. E eu sou estéril e H não é a minha serva. Eu vou ajudar o Senhor. Ele está precisando da minha ajuda. Aí ela foi e ofereceu H para deitar com o esposo dela. Ela quis fazer, ela se adiantou, porque no tempo dela, para ela, acabou. Acabou o tempo. Ora, vai ter que ser H. Nós fazemos isso, infelizmente. Quando não queremos atropelar o tempo de Deus, desistimos. Não, Deus não quer isso para mim, não. Ele falou, é verdade, ele revelou isso, foi. Mas ele não quer isso para mim, não. Ele não fez? Deixa que ele não fez no seu tempo. Mas no tempo dele, tenha certeza, ele vai fazer. Não desista de orar. Jesus disse para não desistir de orar. Não desanime. Começamos a orar por determinada coisa, apresentamos as nossas petições por um dia, uma semana, um mês, então, não recebendo ainda nenhuma resposta definida, desistimos e cessamos inteiramente de orar sobre o assunto. É uma falta de proporções incalculáveis. É nada mais, nada menos que o velho costume pernicioso de começar as coisas e não acabar. Ele é prejudicial em todas as áreas da nossa vida. O começar e não acabar.
Aí eu vou começar a fazer determinada coisa que eu sei que é saudável para mim, é certo fazer. Começo, mas não termino. Desisto no meio do caminho. Quem forma o hábito de começar sem acabar, simplesmente formou o hábito de fracassar. Aquele que começa e não termina, o autor disse que ele vai fracassar. Quem começa a orar por um assunto e não persiste até obter segurança da resposta, por sua vez, está formando na vida de oração o mesmo hábito de fracassar, de desistir. Desanimar é fracassar, ele explica. Esse fracasso produz desencorajamento e descrença na realidade da oração. Você deixa de acreditar na realidade da oração. Mesmo você tendo todos os exemplos que tem na Bíblia, que quando orou, quando Elias orou, caiu fogo do céu. Quando Jesus pediu a Deus, Lázaro saiu do túmulo, porque ele agradece a Deus. Antes dele ver Lázaro sair do túmulo, ele agradece a Deus quando ele entende que Deus já fez. No mundo espiritual, Lázaro já ficou vivo lá dentro. Eles tirem a pedra e deixem que ele saia. Lázaro, vem! É isso que nós temos que entender. A oração tem poder. A realidade da oração é que quando você ora, você tem acesso ao Pai, aquele que tudo pode. E que nenhum dos teus planos, que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Nenhum dos planos dele, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele pode, ele faz. E hoje ele convida você para orar e não desanimar. E aí o autor disse que esse fracasso produz um desencorajamento e uma descrença na realidade da oração. E isto destrói a possibilidade de êxito. Mas alguém dirá, então por quanto tempo devemos orar? Não chegamos a um ponto em que devemos cessar de pedir e deixar o assunto nas mãos de Deus? Olhe que interessante. A única resposta é: ore até receber o que pediu, ou então até ter certeza no coração de que o receberá. Eu estou falando isso, aquele pedido de oração que você sabe que não é contra o seu próximo, nem contra você mesma. Aquilo que é contra nós, Deus não... Vamos pedir a Deus que não dê. Mas eu estou falando aqui sobre aquilo que Deus já confirmou, que Ele vai fazer na sua vida. Ou que no seu coração, Deus já deixou a certeza de que aquilo não vai fazer mal a ninguém, vai fazer o bem a alguém e a você. Pense no outro quando você orar. Então, o que acontece? Ele diz aqui, o autor, que você só pare de orar quando acontecer, aí você vai agradecer, claro. Você vai agradecer, você vai ser eternamente grata a Deus. Eu sou eternamente grata a Deus por todos os milagres que Ele fez na minha vida. E o que ele me trouxe agora à memória para falar foi o milagre do concurso público, onde eu tinha que correr 2.000 metros em 12 minutos e eu não tinha conseguido nenhuma vez e estava com meu joelho estourado de tanto tentar. E aí Deus ouviu a oração da minha irmã, Conceição, Sãozinha. E Deus, ela disse, Senhor, envie um anjo para trazer a minha irmã até aqui, do outro lado. Eu estava lá do outro lado. E eu tinha que chegar ali. E eu não tinha mais forças nem para caminhar. Eu tentei orar e eu não conseguia
formar uma oração, eu não conseguia. Aí quando eu vi que eu não conseguia orar, me lembrando dos meus filhos pequenos, aperreada, então eu disse, Senhor, ouça a oração da minha irmã. E o Senhor enviou um anjo que me pegou aqui por trás, pelos cotovelos, e ele me conduziu até o lugar que minha irmã pediu a Deus. Que já passava 50 metros do que a mulher fez, frente, terminou. E eu continuei correndo. Eu vi a mulher chamando, dizendo que terminou, mas eu não conseguia parar. Só parei quando o anjo saiu. Ele me soltou e saiu. Então, o Senhor ouve oração, sim. Quem me conhece de perto sabe dessa história. Todo mundo sabe dessa história. Não é uma história, não. Não é com E, não, viu? É H-I-S. Na minha vida. E este testemunho, eu lembro dele sim. Principalmente quando o adversário coloca diante de mim coisas para que eu desista de orar. A tentação de me fazer desistir, de não perseverar na oração. Aí eu digo, ei, e o dia que o anjo me carregou? Porque eu sei que o anjo me carregou. Eu sei que seria impossível para mim. Seria impossível aquele concurso. Infelizmente, eu estava com meu joelho estourado. Eu não tinha condições físicas nenhuma para aquela prova naquele dia. Mas o Senhor me deu a vitória. Agora eu já sou aposentada, graças a Deus, desse concurso. O que eu quero dizer, irmãos, é que a oração tem poder. E enquanto você está orando, passando pela cruz do Calvário, você tem acesso ao Pai. Você tem acesso à presença e o mover de Deus. Não importa as impossibilidades do mundo, porque o Senhor ultrapassa o impossível e te dá a vitória. E a maior vitória é a salvação. Agradeço muito a Deus esse concurso público. Muito, muito, muito. Eu sou eternamente grata a Deus por isso. Mas eu sou mais eternamente grata pela certeza que eu tenho que se eu continuar fugindo do pecado, obedecendo ao Senhor, pedindo socorro a Deus quando a tentação chegar, pedindo que o sangue de Jesus me lave, me purifique, me fortaleça, para que eu persevere, para que eu faça parte daquele povo que vai morar com Deus na glória. Foi revelado a João. No livro de Apocalipse tem essa passagem. Ele diz, e quem são aqueles de vestes brancas, batendo palmas? Aí o anjo responde a ele, são os que persistiram na fé. Porque aquilo que Jesus Cristo disse é a maior verdade. Será? Ele disse aqui. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Porque hoje, quem tem fé em Deus é taxado de preconceituoso, de qualquer coisa. Porque hoje, o que está prevalecendo é a mentira de Satanás, enganando todas as pessoas e levando para o inferno. Uma mentira colorida, de mentirinha, casquinha de ovo, bem frágilzinha. Bem frágilzinha, a mentira de Satanás. Perninhas curtas. Leia a Bíblia que você vê logo que ele está mentindo. Porque pecado continua sendo pecado. E a única forma de você ir para a glória é você se arrepender desse pecado. E eu sei que se eu fizer isso, se eu persistir, eu terei a vida eterna com ele na glória. Se eu continuar fugindo do pecado, resistindo ao diabo.
ele diz: só num desses dois casos que é, você só pare de orar quando você receber de Deus a graça e agradeça eternamente. E ou então, quando você tiver certeza que você já nem precisa mais orar. Deus já fez no plano espiritual, já revelou a você e agora você descansa. Interessante, né? Agradece a Deus. Isso já aconteceu comigo. Você sabia que eu sou muito grata a Deus por coisas que eu sei que Ele vai fazer no plano da terra aqui, vai ser visto, mas que Ele já fez, ó, lá. Sou muito grata a Deus. Eu oro ao Senhor por pessoas que ainda não estão na minha vida, mas que vão chegar. Por causa da promessa. Ele não é homem para que minta. Por causa disso, eu sou muito grata a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele faz constantemente na minha vida e pelo que Ele ainda vai fazer na minha vida e na sua vida. Eu sou grata. Amém. Pois a oração não significa apenas recorrer a Deus, é também entrar em conflito com Satanás. Lembrem disso. Satanás nos odeia, porque somos imagem e semelhança de Deus. E nós temos já pago o preço, a herança está paga, Jesus já morreu por nós, então nós temos o direito de termos a vida eterna. Caso venhamos a nascer de novo, precisamos abandonar o velho homem, nascer de novo para Deus. E aí o adversário tem muita raiva do povo de Deus. E o que é que ele faz? Ele diz, ele luta contra você. Tudo aquilo que você ora pedindo a Deus, ele fica ao derredor, que ele não tem direito de ficar ao nosso redor. Ao nosso redor fica o Senhor e seus anjos. E ao derredor, ele lá, procurando uma brechinha sua. Eita, deixou de orar. Ah, já desanimou. E por ali, ou ele tá pecando, menino, e agora? É agora que eu vou. Ele fica desse jeito. Então, é uma batalha espiritual quando você ora. Quando você recorre a Deus, você entrou em conflito com Satanás, porque ele só quer o pior para você. Apesar que você pensa que ele é seu amiguinho, que ele tá te dando prazer da carne, mas se prepare, que ele está temperando a carne para assar lá no inferno, viu? E visto que Deus está usando a nossa intercessão como um poderoso fator de vitória nesse conflito, ele somente e não nós, Deus somente e não nós, devemos decidir. Não, ele diz assim. E visto que Deus está usando a nossa intercessão como um poderoso fator de vitória nesse conflito, ele somente, Deus, e não nós, deve decidir qual é o tempo de cessarmos com a nossa petição. Deus é quem sabe o tempo certo. Por isso, não paremos de orar enquanto a resposta não tiver vindo, ou enquanto não recebermos a certeza de que virá. Entendeu? Não devemos parar de orar. Enquanto não virmos já acontecer, ou então enquanto não tivermos aquela certeza. O Espírito Santo, ele nos dá a certeza. Pronto, é uma questão de tempo, mas o Senhor fará. É tão interessante, porque tem situações na minha vida onde eu poderia estar tão preocupada se eu não tivesse a certeza absoluta que Deus já está trabalhando para isso.
Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 3 filhos formados, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, que nos deu condições de formá-los. Mas esses 3 filhos, neste tempo agora, por causa de pandemia, por causa dessas coisas que nós estamos enfrentando, crise econômica, isso e aquilo, meus 3 filhos, apesar de formados, eles estão sem trabalho, sem estabilidade financeira. Mas eu estou tão em paz, porque eles são filhos consagrados. Aqui mesmo, no vídeo, no canal Despertar com Cristo, eu vou dar o testemunho para vocês, de um por um, os feitos do Senhor. Vai ser tão bom. Eu vou ficar tão feliz dando os testemunhos de minha vida a vocês. Saibam que eu estou em paz, eu estou feliz. Deus está suprindo as nossas necessidades como família, um ajudando ao outro. Deus está fazendo coisas tão lindas na nossa vida espiritual. A presença do Senhor é tão grande e tão suficiente que eu estou em paz. Em paz mesmo. Meus filhos são esforçados. Eles sabem remar. E quem está dando a direção à vida deles, no leme, naquele que dá a direção ao navio, ao barco de nossa vida, é o Senhor. Como é que eu posso me preocupar? Se a vida dos meus filhos, a vida deles estão nas mãos de Deus. Diga se é motivo de me preocupar. Claro que não. O Senhor proverá. Deus fará tudo por nós. Assim na sua vida. Se hoje você está passando por uma dificuldade, ou de saúde, ou financeira, ou de relacionamento, fique em paz. Entregue ao Senhor. Não cesse de orar até Ele confirmar. Até Ele confirmar. Quando Ele disser, não precisa mais orar, aí você só vai glorificar, agradecer. Nas suas orações, nas suas conversas com o autor de sua vida, você vai agradecer. Obrigado, Senhor. Muito obrigada por tudo. Como o Senhor é lindo e faz tudo tão perfeito, tão melhor do que eu esperava. É assim. E aí ele diz, no primeiro caso, paramos porque vimos. Quando Deus faz que você está vendo, tudo bem, você para por isso. E no segundo caso, quando Deus te dá a confirmação, fique em paz, não precisa mais orar por isso, porque eu já estou fazendo. Já está acontecendo. Você não vê? Aí ele diz que nesse segundo caso, paramos porque cremos. E a fé do nosso coração é tão segura como a vista dos nossos olhos. É isso. A fé me faz ver com os olhos espirituais que são melhores. Não tem um pingo de falha na minha visão espiritual. Graças a Deus. Ô vista boa. Quando eu olho espiritualmente, eita, eu tô vendo é tudo. E o negócio vai ser bom demais. Os olhos espirituais. A nossa fé é tão segura como a vista dos nossos olhos, pois é a fé vinda de Deus em nós. Cada vez mais em nossa vida de oração, experimentaremos e reconheceremos esta certeza dada por Deus e saberemos quando descansar tranquilamente nela ou quando continuar a pedir até receber.
Fiquemos firmes na promessa de Deus, até que Ele venha ao nosso encontro. Ele sempre volta pelo caminho de suas promessas. Ele sempre volta pelo caminho de suas promessas. É interessante, porque na hora que a coisa acontece, que você vê o impossível acontecer, você sente a presença dele. Parece mesmo, mas é isso. É que ele chega assim, aí você diz, paizinho, oh paizinho bom, você está aqui para ver a minha alegria, porque você sente a presença dele. Aí é uma alegria que enche o coração. É uma alegria, uma coisa boa. Na hora que você vê acontecendo, aí você diz assim, paizinho, o Senhor veio só para isso. Por isso que ele diz, e ele volta no cumprimento da promessa. É porque ele faz, receba. É ele que entrega. É ele que entrega a vitória diante de você. Receba. Oh, aleluia. Ele chega. É interessante mesmo essa última frase. Ele sempre volta pelo caminho de suas promessas. Ele sempre volta. E na hora que você está ali, se deliciando com o impossível, tão possível, mas é tão interessante. O impossível, tão possível. Possível, aconteceu, tá aqui. Eu tô vivendo isso. Eu tô carregando nos braços aquilo que era impossível. Aí quando você tá assim, você sente a presença do Papai do céu. Você sente a presença do autor de sua vida. Você sente. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Paizinho amado. Deus querido. Oh, te adoramos, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor, por essa paz que transborda em mim, Senhor, por essa alegria, pela certeza que o Senhor nos sustenta, que o Senhor cuida. Oh, aleluia. Obrigada, meu Deus amado. Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor. Te agradeço por este canal. Te agradeço pela tua presença. Te agradeço pelo sacrifício na cruz. Quando teu filho estava na cruz, como o Senhor estava sofrendo. Eu que sou mãe, não quero que o filho meu sofra nada, nem um cortezinho no dedo. Quanto mais o Senhor que é bom, vendo seu filho ali, sendo chicoteado, humilhado, cuspido, abandonado pelos seus apóstolos, pelos seus amigos, sozinho ali na cruz, com sede, sentindo a dor dos ferimentos. Obrigada por esse sacrifício, que eu sempre lembre dele quando eu quiser pecar. Que eu sempre lembre do sacrifício do teu filho, quando o adversário me chamar para o pecado. E assim seja com esta pessoa que está me ouvindo agora. Quando ela for cometendo pecado, ela lembre da tua dor na cruz do Calvário, por amor a ela, a esta pessoa. Lembra, Deus, alcança estas vidas. O Senhor veio buscar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos. E o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar. E todo aquele que renuncia ao pecado e que olha para o Senhor e que anda na obediência, que fica no centro da tua vontade, ele agora pode ter a vida
em abundância aqui na terra, vida boa, com sabor, e uma vida eterna com o Senhor na glória. Basta renunciar ao pecado. Alcança, Pai, alcança esta pessoa. E salva. Reanima, Pai. Aquele que está sem esperança, desanimado, com medo, inseguro, insegura. Vai ali, Pai. Vai na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, do meu próximo. Visita, Pai, todos os seres viventes da terra. Derrama, Pai, do teu favor, do teu perdão, da tua salvação, da tua libertação, do teu livramento. E sara a nossa terra, Senhor. Cura, Senhor, as nossas feridas da alma, do espírito, do coração e do físico. Vem sarando, Pai. Vem reinando soberano sobre toda a terra. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino. E tudo isso que eu te peço é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. É no nome dele, porque ele disse: tudo que pedires ao Pai, em meu nome, ele vos fará. Então é no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que está sentado à tua direita, intercedendo por nós. É no nome dele que eu te peço. E já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus. O que Deus me deu agora. E o que Deus pode te dar. Abra o seu coração. Ore ao Senhor. Se derrame diante dele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Ore, ore sem cessar. O Senhor Jesus disse que devemos orar sempre e nunca desanimar. Amém? Amém. Deus é bom, muito bom. E Ele está vivo. Ele é a própria vida. E o Filho dele está sentado à direita dele, intercedendo por você e por mim. Amém?